Agora, Renato, Adelson, José Carlos Ficina, a gente está falando aí do modo, né, de mudança do código, da atualização do código, mas tem uma outra questão que é realmente sobre os itens do código, né? E as pessoas se perguntam se esse código tributário para o município de Alagoinhas é um avanço ou um retrocesso. Para a gente dar tentativas, né? Como é que ela enxerga este novo código tributário? Caio, antes de responder esse novo questionamento, eu vou só acrescentar um detalhe aqui. O Código Tributário de 1966, se você for consultar pela legislação pelo site do Planalto, você vai ver que ele está lá cheio de remendos e justamente tem esses remendos porque a legislação nova, que altera o código, é colocada e a legislação antiga aparece como riscada. O Código Tributário anterior, de 2001, 2004, com as alterações, se fosse feita alteração nele, ia acontecer a mesma coisa. Se a justificativa do município para trazer um novo código é que qualquer contribuinte pudesse identificar todas as regras tributárias do município a partir de um documento só, o que eu digo é que mesmo que fossem feitas as emendas, como foram feitas todas as outras, o código consolidado é o que aparece. Tudo que foi suprimido ou alterado ao longo de uma emenda aparece como riscado e vou trazer um código inteiro porque está feio, porque no site do município está aparecendo um código com riscos. E toda a outra segurança jurídica decorrente de todas as outras regras e as interpretações e as aplicações oblíquas dessas regras foram ignoradas. Se fizesse alterações, esse não é motivo para mim, porque se fizesse alteração no código anterior, essas alterações iam constar no próprio projeto de lei anterior, que ia aparecer alterado pela lei complementar número tal, e estava lá no mesmo documento todas as alterações, como sempre aconteceu. Mas, enfim, qual foi, desculpa a pergunta? Um avanço ou um retrocesso, os pontos do novo certo. Código. E aí eu digo que o novo código trouxe, de fato, avanços importantes, especificamente, principalmente, em relação à legislação do ISS. Como o procurador falou, houve uma alteração em 2020, que vai, inclusive, para os municípios que já estiverem adequados, com sua legislação adequada, vai trazer uma receita importante, principalmente diante dessa expectativa, de redução da arrecadação do ISS decorrente da saída da Petrobras do município. E, enfim, essa alteração é importante. Houve alterações importantes também em relação à própria COSIP, que é um tributo que, de fato, tem uma discussão ainda muito grande, inclusive judicialmente ainda, apesar do STF ter se manifestado sobre alguns aspectos, existem outros que são bastante discutidos. É claro que havia também algumas deficiências em relação à administração tributária, fiscalização, possibilidade. O código anterior já tinha modificações que permitiam, sim, que o contribuinte fosse cobrado administrativamente, né? Inclusive, eu já falei sobre isso alguns anos atrás, com a possibilidade de inclusão do nome no SPC e Serasa, com possibilidade de protesto, né? E apesar de eu não concordar da forma como tinha sido colocado, obviamente, uma reforma, uma lei complementar que alterasse o código anterior resolveria todos esses problemas. É óbvio que o código trouxe tem esses benefícios, o que eu digo é que não precisaria de um código inteiro para trazer esses benefícios específicos. A questão da isenção, apesar do procurador falar, né, como o grande bastião do código seria as isenções trazidas pela COSIP para mais de 25 mil famílias. O código anterior trazia isenção já para todas as famílias que estavam de 0 a 60, um consumo de 0 a 60 kW, se não me engano, né? Isso, e aumentou de 60 para 90, não é de 0 para 90, aumentou de 60 para 90. Essa isenção podia ser feita por uma modificação em um único artigo do código. Não precisava de um código inteiro para fazer isso. Né? É bem-vinda a isenção? Obviamente que é bem-vinda a isenção. Agora vamos falar do que tem de negativo. Para conseguir uma isenção para essas pessoas, foi necessário, por exemplo, dobrar o valor do ISS que é cobrado pelo município para a maior parte das atividades. E aí eu digo, o código anterior tinha suas alterações e tinha inclusive uma lei específica que visava incentivar a atividade empresarial no município, incentivar o
o investimento de indústrias de fora para o município. Essa lei foi revogada. E foi revogada, inclusive, em relação aos empresários que já vieram para cá. Gente que trouxe hotel para cá, gente que trouxe fábrica, indústria, que geram dezenas, centenas, milhares de empregos na cidade, não vão mais dispor dessa isenção. Já tem empresa contratada pelo município que saiu do município e botou sua sede em outro município vizinho por conta do aumento de 100% da alíquota do ISS. Enquanto a gente vê a legislação federal e estadual, todos os estados, eu não conheço nenhuma outra entidade, nenhuma outra pessoa pública federativa, nenhum ente federativo, que tenha optado, durante a pandemia, por aumentar a carga tributária. Eu queria que fosse enumerado, que a gente colocar numa balança quantas isenções aconteceram e quantas majorações aconteceram diante da vigência do novo código. Eu não estou falando assim, vou diminuir um pouquinho aqui para poder cobrar um pouquinho aqui. A gente está falando de aumento de 2.000%, 3.000%. E não é só pela quantidade de pessoas, porque tributo é o seguinte, principalmente na legislação tributária brasileira. Se aumenta o tributo de um empresário, o que ele faz vai ter repercussão para todo o aumento que ele vai repassar, o aumento dele, para os consumidores dele. Toda a sociedade vai identificar aumento de preço decorrente do aumento de tributos. Isso já é óbvio. Toda a mudança que se pretende na legislação federal vai em cima disso, da diminuição dos tributos para que os contribuintes indiretos sejam menos afetados. Não é o contribuinte direto ser menos afetado. O que é que esse código fez? Não, vamos tributar muito mais, mas é muito mesmo mais a classe empresarial e vamos deixar de tributar a parcela de 60 a 90 kilowatts por mês da COSIP. Doutor James, me permita, eu só queria confirmar. Eu só queria confirmar esse número de beneficiados com a isenção da COSIP na faixa de consumo entre 60 e 90 quilowatts. Foi divulgado que são quantos beneficiados? Só um parênteses aqui, rapidinho, é porque qual é a dificuldade que a gente sempre teve na discussão, né? A gente sempre tenta separar e dividir ao máximo a discussão para não acontecer isso, né? As pessoas pegam um fato isolado de uma situação que a gente pode debater, explicar, justificar, e traz isso como se fosse a regra do código, aumentar 2.000%. Absolutamente não foi o que aconteceu. A gente sabe que o objetivo do código... Só um pouquinho, James. Eu vou deixar aqui registrado, viu, Renato? Seu questionamento sobre o número de isenções. Não, eu só queria fazer essa pergunta, doutor James, porque a gente, claro, teve uma entrevista com os procuradores, a gente já disponibiliza no canal da Rádio Web 2 de Julho no YouTube, está lá tudo gravadinho. Agora, você falava, inclusive, que existiam muitos avanços, né, no Código Tributário e que algumas situações deveriam ser corrigidas por uma questão, né, de discussão. Mas esses avanços, né, quais seriam esses avanços, né, e até que ponto, né, o Código Tributário vai, no caso, fazer com que uma nova legislação tributária Alagoinhas possa se desenvolver? Avanços são inúmeros, se a gente fosse aí listar, e é justamente por isso que a gente entendeu que não caberia emendar o código se fosse uma situação pontual de ISS, de serviço financeiro, duas ou três outras situações para ajustar, sem dúvida nenhuma, a nossa proposta seria de emendar, mas não foi absolutamente esse o diagnóstico que tivemos. Então, instituímos direitos para os contribuintes, prazos em dias úteis, prazo para responder as consultas, certidão negativa eletrônica. A gente já sabe hoje o mundo digital, né? O processo eletrônico digital, as competências de auditor fiscal, eram situações, um pouco até o que Ficina comentou aí, que a Cacau Ficina comentou, protestos de título. A gente também já tinha aparecido da Procuradoria defendendo que a legislação federal já permitia, mas a ausência de uma norma municipal gerou debate. Então, a gente entendeu que algumas situações de segurança jurídica recomendam em que a gente seja expresso em alguns dispositivos, inclusive a gente já aplicava, mas que a gente entende que era necessário. Parcelamento especial de 72 parcelas, desconto de multa e juros, mudança de juros que a gente tinha 1% ao mês, né, que muda, instituição da ação em pagamento, um instrumento que foi muito pedido por contribuinte aí ao longo do tempo, concessão de remissão. Aqui a lista é inúmera, aqui a gente pode continuar, possibilidade de protesto de título,
prazo para proposição de execução fiscal, situações que a gente tinha de prescrição, exclui a impossibilidade de negociação amigável do crédito executado. Isso tinha no nosso código, a gente realmente já entendia que, embora tivesse no código, a gente já podia aplicar, mas hoje o código anterior de 2001 dizia que o débito executado não podia mais ter notificação amigável e cobrança amigável, então isso a gente alterou. São diversas aqui, eu estou com a lista aqui, é por isso que eu estou comentando aqui das principais. Então, possibilidade de desconto 10%, parcelamento 10 vezes, isenção de imóveis cedidos a órgãos públicos, são inúmeros. Se fossem questões realmente pontuais e pequenas de 2, 3, a gente realmente não estaria. Eu acho que é a COSIP, aí, só para entrar um pouco na COSIP, não sei se você quer que a gente já entre, porque eu sei que é um debate que foi um pouco mais acalorado. A gente tinha uma situação da COSIP, só para responder já, que Renato pediu da quantidade de consumidores. Rose até me corrige aí, porque eu estou com um formulário aqui. COSIP no município foi instituído em 2004, né? Na época em que foi instituído em 2004, era 80 quilowatts a isenção. Em 2009, e aí tinha um percentual, né? O tributo é sempre com base no percentual da conta. Então, era 12%, 15%, tinha uma variável muito grande. Quando chegou em 2009, se aumentou isso, né? Em 2009, ele reduziu a isenção para 60%, que era 80%, reduziu para 60%, e os percentuais de incidência também ele aumentou. A gente respeitou o percentual de incidência, sobretudo para o comércio, que foi dito aí como impactado, como se a gente tivesse focado neles, absolutamente não é o caso. A gente incentiva e fomenta o comércio, eu acho que é importante para a sociedade, é foco primordial da Secretaria de Desenvolvimento da gente. Então, a gente identificou algumas distorções, e ali o que a gente fez foi uma atualização daquele valor limite que existia. A gente não mexeu nos 20% de comércio e residência, que já tinha sido pela 2009, mas 2009, como a gente está falando de 15 anos depois, aquele limitador em reais ficou defasado por conta da conta de energia. A gente fez uma atualização financeira, e aí até dizendo o que foi que aconteceu, que vocês mandaram um código e mudou. Fizemos a atualização financeira, mas identificamos por conta da escuta com os empresários, que alguns segmentos ficaram mais impactados. A gente argumentou que durante muito tempo houve um aumento para o residencial, e uma priorização muito grande no tributo desse para comercial e industrial, e quando a gente fez a correção, algumas parcelas se sentiram muito, porque ficaram, eu até comentei, tinha um exemplo, né? Eu não estou com os números aqui, mas em 2004 era R$100 o limitador, quando chegou em 2023 a gente estava com 93 o limitador da indústria, então 15 anos depois baixou, não aconteceu a mesma coisa com o residencial. O residencial, eu acho que era 15, 20, foi para 40, 60. Então, a gente tentou corrigir essa distorção que durante muito tempo foi feito com o residencial, mas que não foi feito com o industrial. Então, só falando com relação à quantidade do que tem aqui de isenções, a gente tem cerca de 62 mil, e até já entrando um pouco no estudo que tinha se comentado, né? A gente tem 62.348 contribuintes, a Coeba manda uma planilha para a gente, estratificando o perfil do contribuinte, todo contribuinte, com base naquilo que a gente faz o estudo para delimitar. Então, eram 62.348 contribuintes. Desses 62 mil, agora com alteração, 25 mil famílias são classificadas residenciais e 872 famílias como rural. Então, cerca de 42% dos consumidores estão isentos da COSIP, né? Esse é o número que a gente tem. Rose, aí, se tiver o número mais preciso, foi o que eu peguei. Rose está levantando a voz ali, pode falar, Rose. Foi silenciado aí o microfone do pessoal da prefeitura aí, o Hilton, a Rosiane, isso, pode falar agora. Bom dia. Cumprimentar aqui a Bom dia. Renato, José Carlos, Adelson, Caio, obrigada pelo convite. Estou aqui na companhia de Hilton e Montargil, são procuradores também do município, e queria aproveitar a oportunidade para reforçar um ponto em relação à COSIP. Esse público-alvo que foi contemplado na faixa de intenção, essa quantidade ela é variável mês a mês. Como a isenção ela está vinculada ao consumo do mês, a gente pode ter alguma competência algum mês que essa quantidade de isenções alcance mais de 30 mil, porque 25 mil de referência é um mês específico. Então, quando a gente vai levar em consideração as particularidades de consumo de cada mês, esses 25 mil
números de famílias contempladas com isenção, ele pode chegar até 30 mil, dependendo do mês de consumo. Né? 30 mil? 30 mil, Rose? 30 mil. Aí, então é variável, né? É variável. Tá. Exatamente. Então, só um exemplo, viu? Eu paguei realmente no mês anterior, esse mês agora com o inverno, já desligando o ar-condicionado, eu fiquei isento aí de COSIP nesse mês, mas mês que vem voltarei, sem dúvida nenhuma, a ser contribuinte aí dessa. Mas a questão que o Renato falou... Eu gostaria de esclarecer aqui a população que, em verdade, o número de contribuintes que está alocado na faixa de consumo entre 60 e 90 kW, que são esses os beneficiários pela isenção, equivale em torno de... ele varia, como o Rose colocou, entre 8 e 9 mil contribuintes. 9, por exemplo, da faixa de 0 a 60, está alocado 20 mil contribuintes. Talvez o equívoco do governo seja esse. Esses 20 mil contribuintes já eram beneficiados, não é a atual legislação que está beneficiando. A legislação, na prática, só beneficia 8. Veja só o que está acontecendo, cara. A cobrança é ponderada em 2 fatores. Você tem uma alíquota e tem um limitador financeiro. Ok? O que é que o governo fez? Ele aumentou, assim, expressivamente, conforme o Zé Carlos já colocou, esse limitador financeiro. De tal forma que, aplicando a alíquota, o contribuinte vai chegar lá nesse novo limitador financeiro. Em verdade, o que foi feito? O governo apenas deslocou a cobrança desses 9 mil contribuintes, está vendendo uma ideia de isenção. Isso não é a verdade. Não é, a gente pode abrir aqui os números e mostrar. O que ele fez foi deslocar isso para o consumo comercial e residencial. E aí provoca um grande equívoco. A energia é um item que incide sobre o consumo. A energia integra a planilha de custo do preço dos produtos. Esses consumidores, esses 9 mil, terá de volta esse aumento via pão, roupa, qualquer mercadoria que ele compre, porque vai voltar no preço do produto. E mais, submete a... Começamos aqui o debate. Bom, o nosso querido Renato Almeida, né, falava que a isenção, né, é uma inverdade, e eu já ia perguntar ao doutor James Galtero, né, se realmente era uma inverdade ou não. Quando eu ia perguntar, veio o intervalo comercial. Eu mandar um abraço. Renato, seu microfone está fechado. Mas eu peço para o James Galtero que possa, antes da gente prosseguir com a outra pergunta, que possa falar se realmente é uma inverdade ou não, essa questão da isenção da COSIP. Renato, quer complementar com relação a isso, que o microfone dele está fechado? Renato Almeida. Seu microfone está fechado. O microfone está fechado, Renato. Pode abrir aí o microfone. O microfone do Renato Almeida está desligado. Eu vou falar por ele, então, por enquanto. Eu interrompo. Pronto, pode ser isso. O que ele estava falando, essa questão dos tributos indiretos, mas eu quero enfatizar uma informação. A informação de que de 25 a 30 mil famílias foram beneficiadas pelo novo código, essa é uma informação incorreta, que é a bandeira levantada pelo município para justificar a criação do código. Por que é incorreta? Porque já existiam 20 mil famílias aproximadamente, que é um dado variável, que já eram beneficiadas pela isenção, que são os consumidores de 0 a 60 kW. O novo código aumentou a isenção de 60 a 90. Entre 60 e 90, o que nós temos é 8 a 9 mil famílias beneficiadas. Então, o número de 25 a 30 mil famílias é, na verdade, uma informação passada de forma incompleta, porque não é um benefício trazido pelo novo código, já que esse código, que o código anterior já beneficiava 20 mil famílias. Doutor James? Esclareceu aí. Eu não sei de onde veio, na verdade, alguma informação de que o novo código deu 30 novos mil isenções. O que a gente comentou sempre foi isso, que exatamente o que o Zé Carlos Ficino esclareceu aí,
que já existia uma parcela e veio uma parcela expressiva. Repare que a gente está falando de mais de 50% do que existia. Mas também do outro lado, quando a gente fala assim de verdade, a gente precisa saber quantos contribuintes estão na base do que se fala de que se aumentou 2.000%, né? A gente também está lá na base final, 15, 20 contribuintes que tiveram um impacto um pouco maior. Então, o que a gente comenta é isso, o código realmente ele assegura aos 30 mil, tendo incluído entre 60 e 90 esse cerca de 9, 10 mil. Aí Rose tem os números muito melhores do que